Abra, por favor, sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 2. Nós faremos a leitura de alguns versículos e logo em seguida vou convidar o Kevin para estar adorando ao Senhor com um cântico. Depois ele vai cantar mais. Tá bom? Atos, capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 37 até o verso 41. Atos 2, 37 a 41. Pessoal do louvor, permaneça aí que ele vai precisar da colaboração dos irmãos. Assentados como vocês se encontram, não esqueçam de orar por aqueles que estão ausentes e pelos que estão doentes. Tá bom? Coloquem nas suas orações a vida do pastor Luiz Carlos, a vida da irmã Carlinda e outros irmãos que vocês têm ciência da necessidade das nossas orações. Essa semana uma pessoa me ligou e falou assim: pastor, ora pelo meu pai. E ontem ela falou que o pai dela tinha. E eu tenho consciência de que Deus pode curar o pai dela. Porque o Senhor Deus já fez isso em outro tempo. Ela falou: meu pai vai fazer uma biópsia, é provável que ele esteja com câncer. Eu falei: eu sei o que Deus pode fazer. A senhora precisa crer. Então, se a igreja crê, a Bíblia diz que os sinais aconteceriam no meio da igreja para que a igreja cresce, para que nós pudéssemos viver tempo de milagre. Então, parte da nossa parte é acreditar, e Deus continuará fazendo, como sempre fez, a sua vontade sobre a vida da igreja. Vamos ler o texto em Atos capítulo 2, dos versos 37 até o versículo 41. Quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Deus seja louvado pela palavra nesse momento. Podem tomar os seus assentos. Graças a Deus que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Eu queria que você voltasse ao texto que foi proposto, lá no livro de Atos. O verso 40. Atos 2, versículo 40. Nós propusemos falar nesse mês, estamos encerrando nesse domingo, um pai que eu desejo. E desenvolvemos várias características. E dos 2 últimos domingos para cá, nós estamos focados falando sobre a relação da igreja com Deus como Pai. E a palavra do domingo passado, eu repito aqui, que é de fundamental importância: Deus espera que nós, filhos, sejamos obedientes. Em tudo, em qualquer circunstância. Diante dos nossos desafios, a nossa esperança é que Ele mandou Jesus, e Jesus, como filho, deixou muito claro que é possível nós obedecermos o Pai. Nós temos bênçãos, promessas pela nossa obediência. Agora, nesse texto nós vemos a primeira grande promessa de Deus para uma igreja obediente. Interessante que não é a multiplicação dos pães, não é a cura dos cegos, não são as coisas materiais que se tornaram primeiro na igreja primitiva. O que era primeiro na igreja primitiva eram pessoas comprometidas com a obediência e, consequentemente, coisas espirituais lhe eram dadas. E essas coisas espirituais nós chamamos de dons espirituais, que é um presente de Deus. O dom espiritual, o primeiro dom de Deus é a salvação.
O mais excelente dom de Deus para a humanidade é a salvação. Não é mérito nosso, nós não fazemos nada para ganhá-lo, mas Deus nos dá. Aqui a igreja tem uma promessa do apóstolo Pedro, que diz que a igreja receberia a promessa. E esta promessa nos faz entender algumas características de Deus, do Pai. E estas características precisam ser vivenciadas pela igreja. De alguma maneira, Deus quer ver isso em mim, deseja ver isso em você. Vamos considerar aqui algumas coisas nesse versículo, para que no verso 40, abramos uma oportunidade para você enxergar essas características do Deus que eu desejo, do Pai que eu desejo para mim. Com muitas outras palavras de testemunho, e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Deus está até hoje preocupado que esta igreja se salve de uma geração perversa. Um pai preocupado com a continuidade da igreja. Falando um pouquinho sobre a história da igreja, a igreja não era para existir mais. Pelo menos 5 vezes, de uma maneira muito histórica e marcante, tentaram destruir a igreja. A última vez, inclusive, não mataram somente 6 milhões de judeus, mas acabaram perseguindo na Europa todas as igrejas. Foi aonde morreu pela primeira vez, no século de hoje, a igreja moderna. A igreja na Europa está morta. A igreja na Europa está fria. A igreja da Europa se contaminou. A igreja da Europa tornou aquilo que era anátema, proibido, aquilo que não era gostoso para Deus, aquilo que não era bom aos olhos de Deus, permissivo na igreja. E primeiro acontece lá, depois foi para o lado dos Estados Unidos, depois vieram para as Américas, as partes baixas da América, depois para o resto do mundo. Hoje a igreja no mundo está contaminada. Contaminada com o quê? Com uma geração que não quer ouvir mais a voz de Deus. Lembra da palavra? Obediência. Não quer ser obediente. Contaminada com uma tecnologia que deveria ser usada para a glória de Deus e se perde. Tem muita gente se perdendo por conta da falta da administração do seu tempo com Deus. Você passa mais tempo na tela do que com Deus. Contaminada com a riqueza, nos venderam a ideia de uma prosperidade dentro da igreja que em nenhum momento foi ensinado por Jesus. Uma igreja que, cumprindo as regras, se torna próspera, rica, por causa do dinheiro, não por causa da graça de Deus. O dinheiro passou a ser a marca da prosperidade da igreja. Quanto mais dinheiro, mais próspera a igreja. É ali que eu vou ficar. É ali que eu vou ter o meu network. É ali que eu vou fazer meus grandes negócios. É ali que eu vou prosperar. A igreja foi contaminada com um púlpito, com pastores comprometidos com a vaidade, com a arrogância, com tudo que é de luxúria, menos com o que é santo. Pessoas lutando por posição, ao invés de darem a posição. Porque Jesus disse, se você quer ser servido, meu irmão, você precisa primeiro servir. Uma igreja que foi contaminada por uma porção de outras coisas. Mas a imoralidade, seja ela qual for, se faz presente na igreja. E ninguém quer falar contra o pecado. Porque quando falamos contra o pecado, a juventude vai embora, achando lugares mais liberais, confortáveis, aonde o sexo fora do casamento é permitido. Aonde o uso de bebida, seja ela de qual for ordem, é permitido. Aonde ele tem direito de tomar as decisões sobre o seu corpo, porque se eu disser não, é o quê? É não. Quando na verdade, se falamos contra essas coisas, perdemos as pessoas. Mas eu acredito e quero que Deus esteja neste lugar agradecido pela tua vida aqui. Uma igreja comprometida com coisas que são ainda santas. Porque no meu céu, cadê a Camille?
a primeira porta de entrada é a igreja para o céu. Então Pedro chama a galera mais próxima e diz assim: vocês têm que fazer 3 coisas. Deus espera como pai, e eu espero que você, igreja, esta manhã, entenda isso. Deus espera que você faça 3 coisas. A primeira delas, vamos ao verso 41. Verso 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram o quê? E qual foi a palavra de Pedro? Verso 38. Não se preocupe, amado, com a palavra de Pedro. Pedro respondeu, leiam: arrependam-se cada um de vocês e seja o quê? Ele falou para o pecador. Uma igreja que está preocupada em fazer o que o Pai quer, tem como fundamento de relação com esse Pai uma vida de arrependimento. Repita comigo assim: uma vida de arrependimento. O que é arrependimento? Nós somos humanos, falhos, sujeitos a erros, mas eu não posso viver nessa forma. Eu não posso viver desse jeito. Eu preciso mudar. O pai que eu quero, e a igreja precisa desejar um pai assim, é um pai que veja todos os dias mudanças em mim. Um pai que consiga enxergar mudanças em você. Deus quer entender a sua humanidade, mas Ele não quer ver você só humano. Ele quer ver você também santo. Humano é só uma parte da gente agora. A parte que interessa a Deus é o teu espírito. E nós temos uma promessa. Esse texto fala da promessa em que o meu espírito agora ele é trocado. O meu espírito, que não era um espírito santo, agora ele é trocado, porque eu vou receber o Espírito Santo de Deus. Quando eu me arrependo, eu recebo o Espírito Santo de Deus. Quando você se arrepende, você recebe o Espírito Santo de Deus. Começa a acontecer transformação na tua vida, porque o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos admoesta, ele nos chama a atenção, olha, não faz assim não, Deus não gosta disso. O Espírito Santo nos corrige, o Espírito Santo nos dá entendimento, o Espírito Santo nos faz enxergar coisas espirituais. O nosso espírito natural não consegue entender as coisas espirituais. O Deus que eu quero para esta igreja, o Deus que você deseja deveria estar desejoso todos os dias. É um Deus que quando você erra, Ele diga assim, você errou. E aí você se conserta. E eu posso dizer que todas as vezes que eu errei, o Espírito Santo me ajudou a consertar, eu melhorei. Eu melhorei. Me tornei alguém melhor. Para mim, para as pessoas com quem eu convivo, e principalmente para quem? Para Deus. O quanto que nós precisamos melhorar? Eu preciso melhorar. Eu não preciso de melhoral. Lembra do melhoral infantil? Remédio paliativo. É melhoral infantil. Está com dor, dá o quê? Melhoral infantil. Dor, 2 horas depois, dá de novo. E 2 horas depois? Dá novamente. Eu não preciso de melhoral. Eu preciso mudar. Eu não posso viver com as mesmas características. E para isso eu preciso me arrepender. Não é ruim se arrepender. Ruim é ficar arrependido. Já pensou passar a vida inteira? Como alguns passam a vida inteira na igreja e não têm noção do céu. O cara se batizou, toma a ceia, vem na escola bíblica, dá dízimo. O cara faz tudo que a lei manda, mas ele não entende o que é o céu. O céu é um lugar de pessoas arrependidas. Lá não tem como ser meio arrependido. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu acho que isso é importante. Você não me deve nada. Nenhum membro da igreja deve nada ao pastor. Mas você deve a sua vida para quem deu a sua vida por você. Se você não consegue fazer por mim, faça por Jesus.
Porque Ele morreu na cruz por você. Honre Ele. Mude por Ele. E quem ganha somos nós. Porque uma igreja arrependida, queridos, é coração contrito, o Espírito Santo tem liberdade, e aí o poder de Deus é visível, transformador, e gera um ambiente onde Deus se sente muito à vontade de fazer tudo o que Ele quer neste lugar. E eu louvo ao Senhor por isso, porque Ele é digno de estar neste lugar. À medida que nós vamos percebendo o quanto é importante arrepender-se, olha o que Ele diz: e cada um de vocês seja o quê? Leia o texto, está escrita a resposta ali. Seja o quê? O que é batizar? Para os que ainda não foram. Não é passar pela classe de doutrina e nem receber um cartãozinho de membro. Nada disso. É consciência de compromisso. A consciência de compromisso não é porque eu gosto de acordar às 8 horas para estar aqui às 9. Mas eu tenho um compromisso. A consciência de compromisso não é porque eu tenho que dividir as dificuldades financeiras e contribuir. Isso não é um problema para Deus. A propósito, Deus não paga a luz no céu. Já imaginou quanto de luz que Ele ia pagar para a Light? Com toda aquela iluminação que tem lá no céu? Nem água para a SEDAI. Nem os devidos impostos naturais de qualquer pessoa que está nessa terra. Deus não tem problema com isso. Mas nós temos. Compromisso não é eu estar depois do horário combinado. E o que a humanidade fez? Criou justificativas. Não, eu não vim porque eu trabalhei, eu não vim porque atrasei, eu não vim porque choveu, eu não vim porque o trânsito fez isso, eu não vim, eu não faço, eu não... Justificativas. Mas eu quero te lembrar uma coisa. O único que tem capacidade de nos justificar de todo o pecado chama-se Jesus. Repita comigo assim. Chama-se. Se eu não estiver do lado dele, eu estou contra ele. Compromisso é estar do lado de Jesus. Compromisso é estar do lado de quem? De Jesus. Isso é compromisso. Porque aí não é o pastor que pediu, não é o professor da escola bíblica que pediu, não é minha mãe que me acordou cedo para ir, para estudar a Bíblia, para ler, para orar, para fazer a minha devocional diária, nada disso. Quando eu tenho compromisso com Jesus, eu sei que tudo isso é para a glória de Jesus. E a palavra de Deus no livro de João diz que quando o Filho é glorificado, o Pai fica feliz. E o Pai glorifica o Filho glorifica a igreja. Percebe? Existe uma triangulação da glória. Deus não quer glória no céu. Deus não quer glória em Jesus. Jesus não precisava de glória, pelo contrário. Deixou o seu trono de glória, se fez carne e habitou entre... Eu é que preciso da glória de Deus. Quem tem compromisso com Deus, vive a glória de Deus. Quem não tem, não vive a glória de Deus. Vive o quê? Não sei, talvez o bezerro de Arão. Sabe o que aconteceu com o bezerro de Arão? Moisés saiu, passou 40 dias. Numa das noites, Deus chama Moisés e fala: Moisés, dá uma olhadinha para o teu povo. Eu gosto muito desse texto, que Deus fala exatamente assim. Olha lá para baixo, vê o que o teu povo está fazendo. E Moisés fica muito irado com o que Deus faz ele enxergar. Um povo que tinha tudo para... Olha, saiu do deserto, livre de tudo que é de ruim. Saiu da escravidão, tudo que era ruim. Estava no caminho certo, na direção de uma terra que emana como? O que dizia o texto? Leite e mel. Um lugar onde não faltaria nada. Aí eles param de adorar a Deus e vão adorar quem? O bezerro do Arão. Desculpe do pleonasmo, a vaca de Miriam. Entenderam? Estavam lá, todo mundo batendo cigarrinho, batendo papo, conversando, e o bezerro lá, de ouro. Pegaram
tudo que era precioso. Se a gente levanta um desafio na igreja, ninguém oferta. Mas quando era da macumba, dava tudo. Quando era lá do outro lado, lá, fazia tudo. Quando tinha um propósito financeiro lá na sua outra religião, você acendia a vela, subia a escada, descia de 4, fazia uma porção de coisas. 7 de setembro, depois dia 27 de setembro, fazia de novo, tinha o tanto do herê, tinha não sei de quem, mas o que. Você gastava uma fortuna. Aqui não. Aqui, como tudo é de graça, as pessoas não têm compromisso nem com o que é de graça. Aqui as pessoas não têm a menor importância. Por isso que fica pesado para alguns. Mas o bezerro não era de madeira, nem de feno. Era de quê? Alguém pegou o ouro para fazer aquilo lá. Por que a gente não consegue fazer o mínimo para o Senhor? Compromisso, gente. É o mínimo para o Senhor. O mínimo para o Senhor. Deus não quer uma igreja sem compromisso. Foram batizados, passou pela água, recebeu o cartãozinho de membro. O cara está lá com a Bíblia, escrito lá assim: ganhei no primeiro dia do batismo. Fecha a Bíblia, acabou. Pergunta a ele onde está. Ananias, ele não sabe. Zacarias, ele nunca leu esse livro na Bíblia. São coisas que deixam uma geração tomar conta, porque o meu povo erra por falta de conhecimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo não tem mais de mim, não é porque eu não posso dar, não. É porque nem orar direito eles sabem. Porque se orarem direito, tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, completem. Ele vai fazer. Sabe o irmão que está com câncer que pode morrer? Se a igreja obedecer, Deus pode curar. Sabe o irmão que está com problema na articulação do lado lá dele? Se a igreja orar, Deus pode curar. Sabe aquele demônio que permite que seu marido viva bêbado ou drogado na tua casa? Deus pode tirar. Sabe aquelas outras coisas que muita gente fala assim: mas Senhor, como que eu estou vivendo isso? Você está vivendo isso porque falta compromisso de vocês comigo. Pastor, mas eu tenho compromisso, que bom. Então ensine uma geração que não tem. Ensine essa. Bota lá o versículo 40. Porque não fui eu que escrevi não, tá? Graças a Deus. Não é palavra do pastor Carlos para a igreja. Verso 40, leiam. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Se fosse baile, estava cheio. Como é culto, tem pouquinho, jovem. Se fosse festa, estava todo mundo. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, como me alegro quando nós fazemos o café da manhã de comunhão. Eu sentei do lado do Chimbinho. O Chimbinho pegou o pão, a vovó Maria passou o pão para ele. E como toda criança da idade dele, brincando no celular. Ele pegou o guaravita, começou a comer. Na metade do pão dele, ele falou assim: quer um pedaço? O pão todo babado. Falei: quero não, meu filho. Obrigado. E ele continua jogando, daqui a pouco acabou outro pedaço. Quer um pedaço, pastor? Aí já estava com guaravita, com uma porção de outras coisas. Além da mortadela. Que alegria, Deus, irmãos, vindo com um pouquinho, e cada um traz um pouquinho. É isso que esse texto fala. Quer ver? Passa, por favor, irmã. É irmão Daniel que está lá. Versículo 42. Vê se o café da manhã fui eu que inventei. Preste atenção. Leiam comigo, só para exercitar um pouquinho a leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. No café da manhã deles, de comunhão, os apóstolos juntavam, cada um levava o quê? Um pãozinho, um bolinho. Não sei quem trouxe o bolo com banana. Que delícia. O de abacaxi eu sei quem foi.
Não sei quem trouxe o bolo de abacaxi. Que delícia! Um pouquinho. Pastor, não posso trazer nada. Porque tem gente que acha que não deve vir, porque não pode trazer nada. É assim que a Bíblia ensina? Não. Eles partiam. Um pedacinho para cada um. Um pouquinho para cada um. Mas o que era importante? Era a comunhão. Eu venho para a ceia, mas não consigo chegar às 8 horas para o café da comunhão, que é a mesma ceia. É a mesma coisa. Aqui tem um simbolismo. Você vai ver ali, tem frutas. E eu vou mais uma vez publicamente dizer, irmã Maria, guarde uma goiaba para a Michele. Ela, pastor, pede a Maria, pastor. A goiaba, pastor, eu quero a goiaba. Irmã Maria, guarde a uva para o pastor. Ela já liberou, a Maria já liberou. Vamos louvar o Senhor por aqueles que fazem a mesa. Levanta cedo, corta pão, prepara a fruta, bota a mesa. Servem. E às vezes não são nem lembrados. Compromisso com a comunhão. A igreja precisa ter compromisso com a comunhão. Comunhão não é só o vinhozinho e o pão, não. Irmão, é comunhão. É comunhão. É você olhar para o lado e falar assim, e está faltando alguém aqui. Não espera o pastor ir atrás, não espera o diácono ir atrás. Vai você atrás. Passa você o zap para ele. Está faltando alguém aqui. Isso é comunhão. Uma igreja onde as pessoas se cuidam. Elas permitem, através do arrependimento, entender a limitação humana uma das outras. E se perdoam. Elas se perdoam. Nós não perderemos ninguém por falta de perdão uns pelos outros. Podemos não ganhar, mas não podemos perder ninguém por ficar de mal uns com os outros. Pelo contrário, devemos, se possível, ter paz com todos os homens. E quando não for possível, irmão, procura um pastor para te ajudar. Porque eu acho que é muito mais você do que ele. Vamos entender essa lógica. Se eu recebi o Espírito Santo e o santo é santo, o santo briga, fica de mal, emburrado, desejando que o outro morra. O Espírito Santo que agora habita em mim, é impaciente, intolerante, invejoso, é isso? Ciumento? Não. Pressuponho. Então, quando nós estamos nessa situação, eu é que preciso do Espírito Santo. Porque tem um ditado popular que diz o seguinte: quando um não quer, dois não brigam. Para que brigar? Isso serve em casa, no trabalho, isso serve para qualquer lugar da vida. Uma geração perversa gosta de briga. Tem pessoas que já saem com espírito de quê? De briga, de confusão. A pessoa olhou para você, não gostei de você não. Por quê? Por causa do teu cabelo. Tudo bem. Já teve alguma experiência assim? Eu não gosto de você. Por quê? Por causa da tua gravata. Irmão, uma vez eu recebi isso, há uns 20 anos atrás, de um irmão aqui entre nós. Fui lá no gabinete, eu não gosto do senhor não, pastor. Falei, tá bom, mas me diz o motivo. Por causa da tua gravata. Tudo bem. Desanotei, tirei o nó da gravata, tirei a gravata e tirei a gravata. Falei, e agora? Ele, eu continuo não gostando do senhor. Falei, por quê? Aí ele olhou, não estava mais com a gravata, por causa da tua camisa. Falei, irmão, vai dar problema. Não tem motivo. As pessoas querem desculpas. Quem tem compromisso, não tem compromisso com a roupa. Tem compromisso com a roupa?
Com o sapato que usa? Com o time que torce? Não tem. Nós estamos todos aqui comprometidos com uma única pessoa. Quem é? Jesus. Exercite o dom que Deus lhe deu. Jesus. Ele é mais importante que qualquer coisa. Semeia a discórdia aquele que usa a língua mal usada. Tiago já diz isso. E para que o adjetivo fique muito claro, é aquela geração que adora a fofoca. Trocaram o nome da fofoca na internet para fake news. Como é bonito. O cara faz tudo certinho, mas é mentira. Uma geração que faz tudo certinho, mas não é uma geração de verdade. É uma geração o quê? De mentira, comprometida com fake news. O irmão levanta a mão, fala em uma porção de coisa estranha, dá volta, pirueta, glória a Deus, aleluia. Mas é tudo o quê? Mentira. Não tem nada de Deus nele. E eu não gosto de falar isso para vocês, porque tem gente que diz assim, pastor, está mandando recado. Mas lá no livro de Mateus, no capítulo 18, Jesus falou assim, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, onde é destinado para o diabo e seus anjos. Porque muitos de vocês aí que estão fazendo essas coisas, nunca tiveram nenhuma parte comigo, ou seja, isso aí tudo é mentira. Nada disso é para a glória de Deus. É uma geração cheia de vaidade. Quanto mais luz, melhor. Quanto mais like, melhor. Quanto mais compartilhamento das minhas lives, melhor. Quanto mais isso, melhor. Menos Deus, mais eu. Isso chama-se antropocentrismo. O homem virou o centro da igreja. Quando, na verdade, o Espírito Santo é que tem que ser o centro da igreja. Jesus tem que ser o centro das atenções. Jesus tem que ser o motivo de tudo que nós fazemos aqui. Pastor, tem que ter alguma coisa para motivar a igreja. Leia a Bíblia, cheio do Espírito Santo, eles estão motivados. Não é o pano fundo, não é o telão que eu quero botar ali, não é o ar-condicionado que a gente tem que mudar. Nada disso. Isso pode ajudar. E num verão como nós estamos esperando por aí, isso tudo vai ser muito bom. Mas uma igreja motivada é uma igreja que é comprometida com o Espírito Santo. Porque é Ele que é o ar, é quem motiva, é quem dá o motivo de viver. Uma igreja sem o ar, ela fica o quê? Asfixiada. Ela morre. E morre. Quantas igrejas morreram pós-pandemia? Eu conheço algumas tantas aqui por perto. Eu conheço algumas pelo Rio de Janeiro. Igrejas boas, que poderiam estar vivas, mas as pessoas perderam Jesus. O Deus que eu quero, o Pai que eu quero para este lugar, é um Pai que me faça entender que eu não faço parte dessa geração. Eu estou indo em direção contrária a uma geração que é perversa. Então vamos entender aqui uma lógica. Se eu estou indo na direção contrária, eu estou indo na direção de quem? De Deus. E Deus está lá de braços abertos, querendo fazer algo extraordinariamente por você. Volta ao verso 40, por favor. Com muitas outras palavras, eu testemunho e exortava-os, dizendo, leiam. É Ele que vai salvar ou é você que tem que se salvar? É você que tem que salvar da geração. Você tem que dizer não. Filho, não tem horário. Não, pai, mas eu já tenho 18 anos, não importa, mas tem horário. Tem horário para ir, horário para voltar, preciso saber onde você está. Preciso cuidar de você, eu tenho compromisso com você. Físico, moral, financeiro, espiritual. Papai, vou namorar. Do mesmo jeito, com quem? Quem é a pessoa?
Que tipo de namoro? Aonde você quer chegar com o namoro? Porque namoro é a primeira fase de um casamento. Namoro não é a liberdade para beijar na boca e fazer uma opção de outras coisas fora de tempo, não. Quem quer namorar tem que entender que é para casar. É uma geração que namora 1, 2, 3, 4, 50 e no final não fica com ninguém, sozinho. Sofrendo. Porque até quem está, muita gente com muita gente, na hora de precisar de alguém não tem ninguém. Porque não aprendeu. Não aprendeu a ter compromisso com o corpo, nem dele nem dela. Uma geração que o aborto se faz ali na esquina, com R$ 1.500. Ou então com 2 caixinhas de pílula que você compra na farmácia. Uma geração onde o preservativo não se pega mais na farmácia, porque é gratuito no posto. Você passa no posto e pega. Para meninos e para meninas. Da menina, inclusive, é uma bolona desse tamanho assim, ó. Tudo isso é a geração de hoje. Uma geração que não fala mais de AIDS. Sabe por quê? Já não mata tanto quanto matou na década de 80. Não está mais comprometido com a heterossexualidade, porque falar hoje disso dá cadeia. É discriminação. Uma geração que tem para si que ser homem basta ter um nome. Quando, na verdade, exige muito mais disso, de mim e de todos aqueles que querem ser homem. Uma geração que precisa ser distinta, separada. De uma faculdade como a UF, cheio de ideologia, da UFRJ, cheio de ideologia. Eu faço parte da banca de mestrado da UF. Como é difícil. Como é difícil a pessoa entender que você é cristã. Porque lá fora todo mundo acredita em Cristo. Mas que Cristo é este? Que aceita tudo. O Cristo deste lugar não aceita tudo. O Cristo daqui tem que ter compromisso com Ele. E o que aconteceu naqueles dias? Verso 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram o quê? Entenderam. Havendo acréscimo naquele dia de quantas pessoas? As pessoas falaram, é isso, eu não quero mais viver assim não, quero viver do jeito que Pedro está falando. Não foi o modelo de evangelismo, não é o modelo do culto, não é os cânticos que eles cantavam, nada disso. Olha que palavra, arrependimento e sai daí do pecado. Arrependimento e abandono do pecado. A igreja crescia não é porque tinha um coro, não é porque tinha uma banda, não é porque o pastor pregava, nada disso não. É porque eles saíam e falavam para as pessoas assim, se arrependa, e o Espírito Santo vai te fazer mudar. E eles se arrependiam. Aí eles procuravam a igreja para ter comunhão. Compreendem o que aconteceu naqueles dias? Tinha liturgia, horário para começar, horário para terminar, vai dando meio-dia, a galera, pô, já está dando meio-dia, o pastor vai atrasar, o culto era para 2 horas, agora já não é mais 2 horas. Olha quantas músicas cantaram hoje, o pastor só falou 20 minutos. Irmão, nada disso é importante, desde que a igreja tem como consciência. Quando você sair da porta para lá, as pessoas querem ver o Espírito Santo em você. As pessoas estão precisando de alguém para consolar, para confortar. Sabe qual é a maior dependência hoje do Sistema Único de Saúde? É rede de apoio. Pais, mães que precisam de apoio psicológico, espiritual. A igreja devia ser essa rede de apoio. Botar uma plaquinha ali, vem aqui que nós vamos cuidar da tua vida espiritual. Você na sua porta, na geladeira, falar para o seu marido, para o seu filho, para o seu vizinho, aqui o Espírito Santo toma conta da minha vida espiritual. Você deveria mandar mensagem. Com todo respeito às mensagens que eu recebo, mas é muito bom dia, boa tarde, bom nisso, boa naquilo. Você deveria usar esse caminhão de coisa aqui, que isso aqui é bênção.
para evangelizar as pessoas, para mostrar para as pessoas o Espírito Santo que está em você. Pessoas como Pedro, com a mesma autoridade de Pedro, porque você já tem essa autoridade, ou não tem? Tem autoridade? Tem? Levanta-se a mão. Eu tenho. Repita. A autoridade do Senhor sobre a minha vida. Essa autoridade é que fará a tua vida mudar. Para a glória de Deus. Conversei hoje de manhã com o irmão JR. Como é difícil estar num lugar onde as pessoas têm uma visão minúscula de Deus. É muito difícil. A gente pode até entender, e se espiritualizar a coisa, aí a gente consegue entender. Ah, é um caminhão de potestade, estamos perto de um cemitério, temos que fazer assim, dar 10 voltas no cemitério para Deus quebrar as correntes. Irmão, tudo isso pode até dar certo, mas vai dar certo o dia que você disser para o Senhor, Senhor, encha o meu coração do teu Espírito, me dê entendimento da tua palavra e me faça ter compromisso com o Evangelho. Aí, este lugar chamado Catumbi vai mudar. Caso contrário, já estamos há 113 anos, passaremos mais 113 anos assim. Só não vou estar aqui para dizer, eu avisei. Daqui mais 113 anos, com meus 52 anos, seriam 180 e poucos anos, não vou viver isso. Mas já se passaram mais de 2000 anos, e Pedro já havia avisado. Pedro já havia falado. Se você, não precisa ter muito barulho não, meu irmão. Se você tem compromisso com isso, que é o mínimo, irmão, a glória de Deus se tornará visível na tua vida. Amém?